Feliz sábado a todos. Meus irmãos, meu nome é Caio, já vim aqui algumas vezes, e aí toda vez que eu venho, eu sempre repito a fala padrão, né? Já fui membro daqui dessa igreja, né, Wellington? Já fui membro aqui dessa igreja, agradeço sempre ao convite, gosto sempre muito de voltar, não só para estar aqui na frente, mas também de assistir o culto. Tá? E é muito bom sempre rever amigos como o Wellington. Gosto muito de você, viu, cara? Da última vez ele disse que eu saí corrido daqui. Inclusive, eu tenho que fazer uma observação. O sermão que está aqui hoje, ele já foi pregado nessa igreja no ano passado, no domingo. Mas quando ele foi pregado no domingo, teve muitas pessoas que chegaram para mim e falaram assim, olha, o tema foi muito legal, foi muito oportuno, e seria interessante que esse assunto fosse tratado no sábado pela manhã. E aí, quando o pastor William me fez o convite, me passou pela cabeça a possibilidade de tocar nesse assunto aqui hoje, né? Aqueles que já viram, que já conhecem esse sermão de cor, fiquem à vontade, tá? Mas aqueles que ainda não conhecem, eu quero convidar vocês a refletirem sobre o tema dessa manhã. Alguns anos atrás, também num sábado de manhã, eu vim aqui e falei sobre ideologias. Para mim foi um estudo que é muito caro, foi muito legal de se fazer. Só que o de hoje a gente não vai falar sobre ideologias, não vamos falar sobre política, mas a gente vai falar sobre o relacionamento que o cristão, você, tem que ter com as organizações governamentais, com os governantes. Não é com política propriamente dito. Mas a questão, pessoal, por que a gente tem que falar sobre isso? Acho que a pergunta principal que nós temos que fazer hoje é: por que isso é importante? Já que o reino de Deus não é desse mundo, já que Jesus vai voltar e Ele vai consertar todas as coisas, por que a gente tem que trabalhar esse assunto dentro da igreja? Porque eu não sei se vocês têm notado, mas de 10 anos para cá, ali 2016, 2018 para cá, não tem uma roda de conversa que a gente entre e que esse assunto não surja. Não tem um corredor, uma roda de papo em que alguém não toque no assunto da política ou do governo. E à medida que a gente vai envelhecendo, eu acho que isso é uma questão também um tanto de etária. Quando a gente é mais jovem, a gente não tem muita preocupação com isso. À medida que a gente vai ficando mais velho, essas questões vão crescendo de importância para nós, e também a gente não pode descartar o efeito da internet e das redes sociais em nossa vida, que tem conferido a esse assunto uma importância muitas vezes maior do que ele tem. E a questão é a seguinte: nós estamos ouvindo sobre isso na faculdade, você está ouvindo sobre isso na escola, você está conversando sobre isso na sua roda de amigos, no trabalho, na rua. Só que você só não está ouvindo falar sobre isso aonde? No púlpito da igreja. E em todo lugar você está aprendendo alguma coisa, você está absorvendo esse assunto de alguma maneira. Em todo lugar. Seja na internet, seja com seu amigo, seja onde, qualquer lugar, você vai estar absorvendo alguma coisa. O perigo é que aonde você está aprendendo isso? E de quem você está aprendendo isso? De que fontes você está adotando isso? Nós ouvimos muita palavra polarização, só que eu digo para vocês, irmãos, polarização não é uma coisa ruim. Polarização é uma coisa necessária para a vida. O problema é quando a gente fala sobre radicalização. Polarização é quando eu torço para um time, o Wellington torce para outro,
o Wellington consegue conviver com a minha oposição ao time dele. Radicalização é quando o Wellington agora não quer mais me ver na frente dele, porque eu não torço para o time dele. O que nós estamos percebendo hoje, dentro do nosso ambiente religioso, dentro de qualquer ambiente, nós estamos percebendo um crescimento de radicalização por falta de instrução correta, por falta de postura correta, postura bíblica em relação a esse assunto. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, nós, como adventistas, como nós nos posicionamos frente a esse assunto? Como a Bíblia se posiciona em relação a qual relação que eu tenho que ter com governos que muitas vezes eu antipatizo, governos que muitas vezes não compactuam dos mesmos valores que os meus? Como eu tenho que me relacionar com isso? Eu convido os irmãos, para quem que eu tenho que apontar aqui? Aqui. Convido os irmãos para que nós abramos as Bíblias, Romanos capítulo 13. Vamos ler o capítulo todo, tá bom? São 14 versos, não dá para a gente morrer não, né? 14 versos, vamos ler? Todos devem sujeitar-se às o quê? Eita, começou ruim, né? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Eita, piorou. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Então pratique o bem, e ela vai o enaltecer. Pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso que vocês também pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da o quê? Lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora que a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, nos revistamos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Feche seus olhos, vamos orar e pedir para que Deus nos ilumine na compreensão de sua palavra. Bendito Deus, a tua palavra que o Senhor nos deu está aberta aqui. Que nesse momento, Pai, o Senhor possa nos esvaziar de toda vaidade, que o Senhor possa ajudar o pregador a falar de modo que
as pessoas entendam, dar-lhe bom senso para falar o que é correto da maneira adequada. Tudo isso nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Romanos 13, texto conhecido e muitas vezes empregado por muitas pessoas para justificar uma certa atitude de resignação do cristão em relação aos governantes. A ideia comum, do senso comum, é a seguinte: Paulo está dizendo que não existe autoridade que não venha de Deus. Então, se o governador está na posição que ele se encontra hoje, é porque Deus assim o quis, e não só que Deus assim o quis, mas porque Deus o colocou lá. E se Deus o colocou lá, eu tenho que me resignar e aceitar isso como a vontade de Deus. Como Deus é perfeito, a sua vontade também é perfeita, então eu tenho que aceitar isso, né? Entretanto, irmãos, por muitas vezes esse texto ele é utilizado para justificar certas posturas de abuso, certas posturas de governantes infiéis, certas posturas de governantes que têm usado de seu poder para perverter aquilo que é justo. Quando nós observamos aqui o texto de Romanos 13, o capítulo inteiro, ele está tratando, parece que, de três coisas diferentes. O laser, acho que não está aqui. Nos primeiros 7 versos, ele está tratando de quê? Obediência às autoridades. O segundo trecho, ele está falando sobre o amor como cumprimento da lei. E o terceiro, hora de despertar do sono, quando ele coloca essas coisas em perspectiva do retorno de Cristo. Aí quando a gente lê esse capítulo, que tem esses 3 temas, que parecem ser 3 temas que não tem nada a ver um com o outro, algumas pessoas chegam até mesmo a pensar que esse capítulo não foi Paulo que escreveu, ou foi escrito por 3 pessoas diferentes e depois fizeram uma coxa de retalhos e costuraram. Mas existe sim um fio lógico que conduz esses 3 textos e que eu prometo para você que vai fazer sentido até o final desse sermão. Tá? Irmãos, primeira coisa, vamos analisar as 3 partes diferentes desse texto. Na primeira parte desse texto, ele está falando sobre obediência às autoridades. E como eu falei para vocês, esses primeiros 7 versos sempre foram muito utilizados para justificar, às vezes, até o direito divino de certos governantes na Idade Média. Quando nós chegamos a esse texto, um dos esclarecimentos que temos que fazer é o quê? O que é que significa autoridade nesse texto? No senso comum, nós interpretamos esse termo, essa palavra autoridade, como o quê? Como a pessoa, o governante, o presidente, o imperador, o rei, quem quer que esteja ocupando um cargo de autoridade governamental. Só que a ideia que Paulo está passando para nós aqui não é essa. A autoridade a que Paulo está se referindo aqui no capítulo 13 não é uma pessoa. O que é essa autoridade? Essa autoridade, essa palavra grega autoridade, exousia, ela não tem a ver com uma pessoa, mas ela é uma competência. Como é que a gente sabe disso? Como é que eu sei que não é uma pessoa? Toda vez que a gente vai interpretar um texto antigo ou de uma outra língua, como é que a gente consegue entender o sentido das palavras? Quando a gente compara o uso dessas palavras em outros textos, em outros contextos. Por exemplo, vamos ver em outros lugares em que essa palavra exousia é empregado na Bíblia. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18, a ascensão de Jesus, né? Jesus está subindo aos céus e ele fala algo. Ele diz o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Perceba o seguinte, ele não está falando, eu sou a autoridade no céu e na terra. Ele está dizendo, toda a autoridade me foi dada. A autoridade, ela é então um poder que é o quê? Delegado por uma instância superior, por alguém mais competente que você, por alguém que tem moral. A autoridade é um poder delegado. Olhamos então agora João 1, verso 12. O capítulo 1 de João é aquele capítulo que fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mais ali para frente, ele fala sobre o quê? Né? Aquele que era o verbo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que os receberam, deu-lhes poder, ou em outras traduções, deu-lhes a autoridade de ser chamados filhos de Deus. É a mesma palavra que está sendo empregada aqui. Quando nós vamos em Apocalipse 13, há um emprego muito interessante dessa palavra exousia na segunda besta. A besta que emerge da terra, ela recebe a autoridade da primeira besta. Percebam o seguinte, essa figura, esse termo, autoridade, ele sempre aparece na condição de quê? De algo que é um poder que é entregue. Um poder que é entregue, um poder que é dado, uma licença que é dada para exercer poder, para exercer autoridade. Então, Paulo está falando aqui sobre sujeição à autoridade, ele está falando sobre sujeição ao império? Ele está falando sobre sujeição ao rei? Ele está me dizendo que o imperador romano foi colocado lá porque Deus quis e essa é a melhor coisa do mundo? Não. Vamos voltar à época de Paulo. Paulo está escrevendo aqui para quem? Paulo está escrevendo para quem? Dá só uma olhada no título da epístola, gente. Paulo está escrevendo para quem? Para os romanos. Quem era o imperador de Roma na época de Paulo? Nero. Nero era o imperador romano. Conhecemos Nero por algumas atrocidades que ele cometeu na sua perseguição sistemática aos cristãos, perto do final do seu reinado. Só que durante a vida de Paulo, ali durante o contexto em que Paulo escreveu a carta aos romanos, ainda não havia essa perseguição tão acerba e sistemática ao cristianismo. Entretanto, já havia histórico de judeus sendo expulsos de Roma, acusados de quê? Insurreição. Insurreição. Quando eu falo a palavra insurreição, o que é que eu quero dizer com isso? Golpe de Estado. Você tinha um discípulo de Jesus, nós tínhamos um discípulo de Jesus que era um cara, um ativista político. Quem lembra dele? O famoso Simão Zelote. O que é o Zelote, gente? O Zelote era um partido político da época de Jesus que pregava o quê? A independência da Judéia em relação a Roma, só que essa independência tinha que ser conquistada pelo quê? Pela força, pela espada. Quem é que troca de lugar com Jesus na hora da cruz? Barrabás. Barrabás era um zelote. Existia um contexto de rebelião política na época de Cristo, no primeiro século, partindo principalmente dos judeus, que isso gerava uma certa antipatia do império à província judaica. O que era o cristianismo, meu povo, no primeiro século? O que era o cristianismo? O cristianismo era uma dissidência do judaísmo. Era uma seita. O cristianismo não é aquilo que a gente conhece hoje, no primeiro século. O cristianismo, para o romano, ele estava olhando ali, olha, ali é um outro tipo de judeu. Mas, se eles são judeus,
nós temos que ficar espertos com eles. Porque já teve muito judeu que deu o quê? Deu trabalho aqui. Paulo, então, quando está fazendo essa recomendação aos cristãos de Roma, ele está falando o quê? Olha, já existe muita coisa ruim, muito rótulo ruim que é atribuído a nós, emprestado dos judeus. Não vamos piorar a nossa situação. Não pioremos a nossa situação. Vamos nos sujeitar à autoridade. Só que o problema aqui é, o que é essa autoridade? Essa autoridade não é Nero. Essa autoridade é o quê? Irmãos, percebam que durante os 7 primeiros versos aqui, há uma ênfase muito grande o quê? Na prática do bem, na repreensão do mal e na obediência a uma lei. O que é essa autoridade? Essa autoridade é o quê? É a figura da lei. Não é necessariamente uma pessoa. O que Paulo está me dizendo aqui é o seguinte, quando ele diz que a autoridade ela é instituída por Deus, ele está me dizendo o seguinte, irmãos, nós vivemos num mundo que não é o ideal. Nós vivemos num mundo em que as pessoas podem roubar. Nós vivemos num mundo em que as pessoas podem mentir. As pessoas podem te trair. Nós vivemos num mundo que as pessoas podem te furtar. Mas quem vai impedir que isso avance? Quem vai impedir que o mal avance? Quem vai impedir que a natureza caída humana avance e piore cada vez mais a sociedade? É necessário que exista o quê? Uma ordem na sociedade, para que a sociedade não entre o quê? Em anarquia. Que a sociedade não se torne um caos. Quem é que é essa figura que coloca a ordem na sociedade? Por que você não atravessa o sinal vermelho? Por que você não sai da loja sem pagar? Porque existe uma lei. Uma lei que lhe diz, olha, você não deve avançar sobre o sinal vermelho. Você não deve tomar as coisas sem pagar. Você não deve invadir a propriedade de alguém. Existe uma lei que refreia a maldade natural do coração humano. E o propósito da autoridade governamental, segundo Paulo, vamos olhar lá no versos 3 e 4, ele diz, olha, a autoridade não deve ser temida, a não ser pelos que praticam o mal. Qual é o propósito da autoridade, então? Refrear o mal. Né? Mas não só refrear o mal. No verso, ao final do verso, no começo do verso 4, ela fala, pratique o bem e ela o enaltecerá, pois ela é serva de Deus também para o seu bem. Então, o propósito da autoridade, segundo o modelo paulino de governo, era o quê? Que o governo repreendesse o mal, estimulasse o bem, mas com um detalhe. Muitas vezes nós somos impedidos de fazer o mal, nós somos impedidos de fazer a maldade que nos dá na telha, por medo do quê? Por medo da represália, por medo da punição. E Paulo chega para os cristãos e fala assim, irmão, tudo bem, o Estado tem o poder da espada. A espada, ironicamente, Paulo morreu pela espada, né? Decapitado pela espada. O Estado tem o poder da espada, mas você não deve fazer o bem ou fazer o mal só porque o Estado pode te punir. Mas no final do verso 5 ele diz, mas também por uma questão de o quê? Consciência. Do verso 8 até o verso 10,
Paulo diz o seguinte: como é que a gente pode desenvolver uma consciência de um modo cristão, de modo que a nossa cidadania e o nosso cristianismo encaixe que nem duas peças de Lego? Ora, como é que eu posso ser um bom cidadão? Como é que eu posso obedecer à lei? Como é que eu posso ser esse cara que não vai ser repreendido pelas autoridades? Cumprindo o quê? A lei. Só que essa lei que Paulo está me dizendo, ela é cumprida através do quê? No verso 9, no final do verso 9, Paulo cita os últimos 6 mandamentos do Decálogo. E esses 6 mandamentos, Paulo diz assim, que todos eles se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. Né? Portanto, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Perceba que Paulo está movendo a cidadania do cristão do medo das autoridades até o quê? Até ao amor. A verdadeira cidadania, para Paulo, ela é movida não pelo temor de um governo que pode te punir, mas ela é movida pelo quê? Pelo reconhecimento do outro como o quê? Filho de Deus, assim como eu também sou. Porque se esse cara que está do meu lado, ele é filho de Deus, eu não posso subtrair nada dele. Eu não deveria caluniá-lo. Eu não deveria roubá-lo. Eu deveria preservar pela sua integridade. Porque o sangue de Cristo também foi derramado por ele, não foi só por mim. Ele é meu irmão porque Deus o criou, mas ele é meu irmão também porque Jesus Cristo derramou o sangue dele por ele também. Mas tudo isso é colocado por Paulo ao final, não só para que a gente possa desenvolver uma sociedade legal, um mundo bonito, uma cidade ideal, uma utopia aqui na terra. Paulo chega ao final do verso 11 e ele diz o seguinte: tudo isso a gente tem que fazer em vistas do quê? Em vistas da perspectiva da volta de Jesus. Apocalipse fala que quando Jesus vem, ele não vem mais plantar um jardim. Ele vem trazer o quê? Ele vem trazer o quê? Uma o quê? Um prédio. Uma cidade. Jesus vem trazer uma cidade. Isso é muito interessante. Um lugar onde todos vivem, um lugar compartilhado por famílias, um lugar compartilhado por mim e por você. Jesus vem trazer uma cidade. Paulo está mostrando para nós aqui que a nossa cidadania na terra, ela é levada também para a cidadania do céu. Ela se move primeiro do temor, da autoridade, para uma questão de consciência moral, passa pelo amor ao próximo, mas o objetivo final dela é restaurar aquilo que Deus sempre quis. O ideal de Deus foi sempre que nós vivêssemos nessa circunstância de amor ao próximo, cumprimento da lei pela nossa própria consciência, de maneira voluntária. Dentro do modelo paulino, nós temos isso aqui, ó. Um modelo ideal. Deus é a fonte da autoridade das leis. É Deus que compete, é Deus que entrega ao mundo o poder para regular, para punir, o poder para promover. Quando a lei, nossa lei diz que você não deve roubar, de onde essa lei ela está tirando essa ideia? Até a década de 70, o adultério era crime no Brasil. Por que será?
Porque grande parte de nossas leis está baseada o quê? Na ética cristã. Está baseado sobre os 10 mandamentos. Qual seria o papel do Estado para Paulo? Garantir o quê? A justa aplicação das leis, a repressão da maldade e a promoção da virtude. O que nós, como cidadãos, deveríamos fazer? Deveríamos nos exercitar ao amor ao próximo como cumprimento da lei. Com que finalidade? Preparar-se para a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Irmãos, se esse não é o nosso modelo de cidadania, se essa não é a nossa compreensão, essa frase aqui do Francis Schaeffer passa a fazer muito sentido. Ele diz o seguinte, olha, você tem que compreender que aqueles que vivem nessa geração orientada para a matéria, energia e o acaso, não tem qualquer razão para obedecer ao Estado, a não ser o fato de que o Estado tem as armas e o patrocínio. O que o Schaeffer está querendo dizer sobre isso? Ele está querendo dizer assim, olha, se eu não creio que Deus é a fonte última de autoridade, é Deus quem concede, isso era um pensamento muito caro aos judeus, é Deus quem estabelece, quem depõe reis, o mundo, a ordem dos reinos está assim porque Deus assim permitiu, mas se eu não tenho essa compreensão, qual é a minha obrigação de obedecer ao meu governante? Por que eu tenho que obedecer a ele? Não tenho nenhuma outra justificativa para isso, a não ser o quê? O medo. A não ser o medo, a não ser o fato de que o Estado tem as armas e o patrocínio. Beleza, mas a gente está falando aqui, gente, de uma situação que ela é ideal, tá? Nós estamos numa situação ideal. Mas nós vivemos num mundo ideal? Não, não vivemos num mundo ideal. Vamos pensar aqui comigo. Deus reina sobre toda a sua criação. Deus é soberano sobre tudo que há. Foi Ele que criou, Ele que manda. Mas uma parte dessa criação, Deus deixa para a gente tomar conta. Exemplo, quando Deus criou o jardim, Ele poderia ter dado nome aos animais e ter chegado lá para Adão e falar, ó Adão, isso aqui é o ornitorrinco. Ó Adão, isso aqui é o macaco. Mas o que foi que Deus fez com Adão? Deixou ele nomear os animais. Deu autoridade para que ele nomeasse os animais. Há uma parte da criação de Deus que Deus nos dá autoridade para que a gente possa legislar. Tudo isso dentro de certos limites. Então, quando a gente olha para a Bíblia recomenda para nós alguma forma de governo ideal? Olha, esse silêncio de vocês é constrangedor. Devíamos ter aqui uma resposta muito clara e um não bem claro. Quando nós lemos a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, Deus recomenda alguma forma de governo ideal? Há alguma recomendação de forma de governo na Bíblia? Não. Não há. Não há. Deus deixa a nosso cargo como nós vamos administrar a sociedade, contanto que ela esteja circunscrita dentro da autoridade que Ele deixou para nós. Então nós vamos ver, ao longo da nossa história, dentro desses limites que Deus deixou para nós, para que nós cuidássemos, Deus deixou para nós que se eu quero administrar o meu povo através de uma monarquia, eu posso. Através de uma democracia, eu posso. Através de um tribalismo, como foi na época dos juízes, eu posso. Não tem problema nenhum com isso. Quando é que o problema começa a surgir? O problema surge quando a nossa autoridade começa a usurpar o espaço que é de Deus.
Entendam o seguinte, eu gosto de usar essa analogia aqui. O que eu quero dizer com isso? Alguém aqui é irmão mais velho? Então vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quem é irmão mais velho já passou por a situação de que, quando o pai sai de casa, quem é que fica no comando? O irmão. E aí o pai chega e fala para você assim, ó, você agora é o homem da casa, ou você agora é a mulher da casa. Cuide aí dos seus irmãos, cuide dos problemas que vai acontecer em casa, você agora está no comando. Beleza. Só que esse você está no comando não é uma coisa absoluta, né? Você pode bater no seu irmão? Aí tem gente ali concordando, por favor, não faça isso não. Você pode obrigar seu irmão a fazer massagem nos seus pés? Ai, quem dera. Existem certas coisas que não estão sob sua competência a exigir ali da casa. Você pode ligar para o delivery e pedir 100 pizzas? Tem gente que já fez isso, né? Não pode, porque isso é algo que é competência unicamente de quem é o quê? De quem é o dono da casa. Então há um espaço de autoridade em que você não deveria avançar sobre ele. A mesma coisa acontece. Há momentos em que as nossas formas de governo avançam sobre um espaço que não era legítimo, que não era delas. Quando isso acontece, o que acontece? Eles estão usurpando uma autoridade que era unicamente de Deus. E aí, frequentemente, esses governos se tornam tirânicos, perseguem opositores, se tornam um inferno para aqueles que são os dissidentes. A pergunta agora é, estamos encaminhando para o final, o que vale nessa briga? Quando nós encaramos o desvio do ideal do que Paulo está falando aqui, o que vale? Vale a gente jogar coquetel molotov em prédio público? Vale a gente depredar prédio público? Vale tudo? Vale violência? Vale agressão? Vale parar de falar com os parentes? O que vale? Vamos voltar ao Antigo Testamento e entender essa questão à luz de todas as histórias que se relacionam com isso. Vamos pegar o primeiro exemplo, Davi. Davi era rei. Só que ele ainda não tinha sido o quê? Coroado. Davi era rei legítimo. Só que o que acontece com Davi? Saul expede um decreto de morte, de perseguição não só a Davi, mas à família de Davi e aos seus companheiros. O que é que Davi faz? Foge. E ele não é acusado por Deus por falta de fé. De maneira alguma. Davi foge e essa é uma alternativa legítima a ele. Em Apocalipse 12, o que acontece com a mulher que dá luz ao filho varão? Ela foge para o deserto. Em meio a perseguições, muitas vezes, a opção que nós temos frente a um governo tirânico é a fuga. Avançamos mais um pouco na história da monarquia de Israel, encontramos Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão era capitão de Salomão. Salomão, quando apostata, Deus fala para ele o seguinte: olha, eu vou rachar o reino, vou deixar você só com 2, e os outros 10 eu vou dar para Jeroboão. Jeroboão, após a morte de Salomão, vai falar com Roboão, o herdeiro do trono. E Roboão chega e fala assim, na verdade Jeroboão chega e fala assim: olha, o teu pai foi um rei muito bom, mas
ele cobrou muitos impostos de nós. Seja benevolente com a gente e diminua essa carga tributária. E aí a gente conhece a história. Roboão vai, toma conselho com os mais velhos, toma conselho com os mais novos, e quando volta no outro dia, ele diz: meu dedo mindinho é mais grosso que a coxa do meu pai. Se meu pai açoitou vocês com chicotes, eu vou aceitar vocês com escorpiões. O que Jeroboão está convocando lá quando ele vai à presença de Roboão no trono? É um protesto. Roboão está convocando um protesto. O que os profetas do Antigo Testamento fazem quando se portam à frente do palácio do rei? É um protesto. Protestar é legítimo. Esther. Quando Esther fica sabendo do massacre coordenado, que está sendo coordenado para os judeus, ela sabe que não deve entrar na sala do rei sem autorização. Mas o que ela faz? Ela entra. Esther desafia a etiqueta e a lei do seu tempo em nome de uma urgência maior. Em dados contextos, desobediência civil para o cristão é uma obrigação. O que Pedro fala quando eles são proibidos de pregar o evangelho? Pedro fala: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Daniel? Daniel, que pode ser considerado o cara que mais desobedeceu aos governos em sua vida. Porque quando era para comer alguma coisa, ele falou: não vou comer. Quando era para não orar, ele falou: eu vou orar. Quando os amigos receberam a ordem para se curvar na frente da estátua, eles não se curvaram. Daniel faz oposição ao cerceamento da liberdade religiosa. Nós temos aqui um modelo de postura do Filho de Deus frente a governos que são totalitários, autoritários, tirânicos. E no Novo Testamento? Só o livro de Atos inteiro. Me diz um cara que morreu de morte natural. João. Mas morreu de morte natural porque, segundo a tradição, quando jogaram ele no tanque de óleo fervente, não conseguiram matar. Aí botaram ele para morrer à míngua na ilha de Patmos. Mas todo o resto foi preso, esquartejado, crucificado de cabeça para baixo, atingido por flecha, cerrado ao meio. Todo mundo morreu em desafio, em oposição a um governo que usurpava a autoridade de Deus. Qual é o modelo de resistência do cristão? É a gente pegar em rifles? É a gente pegar pedras? É a gente depredar prédio público? Nunca foi, irmãos. Nunca foi. Isso é um desserviço ao Evangelho. Quando nós nos empenhamos a esse tipo de disposição, a gente fica parecendo Tiago e João. Quando Tiago e João chegam de Samaria, ninguém aceita Jesus, eles falam para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu aqui? Jesus fala para eles o quê? Você não sabe de que espírito você é. Você não sabe de que espírito sois. A Bíblia apresenta para nós um modelo de resistência não violento. O próprio Cristo foi vítima da injustiça do Estado. Mas, Caio, como assim? Jesus não ia morrer? Ia. De toda forma. Mas Jesus não precisava morrer da forma como ele morreu. Jesus poderia ter morrido no templo, como cordeiro. Jesus poderia ter morrido pelas mãos do sacerdote. Poderia ter morrido como o sacrifício que ele era.
e sendo lamentado por todo Israel. Iria ressuscitar 3 dias depois. Mas Jesus foi morto de forma brutal, por um Estado injusto e que usurpou. Mas, na hora que Pedro saca a espada, o que é que Jesus fala? Você não sabe que se eu quisesse, eu poderia chamar todos os meus anjos aqui? Mas aí, gente, vamos terminar. Prometo. Alguém pode chegar para mim e falar assim: você está fazendo uma leitura enviesada. Por que eu estou fazendo uma leitura enviesada? Você está fazendo uma leitura enviesada, cara. Porque tem livros na Bíblia que... Vamos pegar o livro de Josué, então. No livro de Josué, ele chega lá, vamos invadir, vamos destruir tudo, né? O livro de Juízes, por exemplo, que se a gente espremer, pinga sangue. O que a gente faz, então, com essas histórias? O que a gente faz, então, com a Revolução dos Camponeses na Reforma? Altamente sangrenta, lastreada por Lutero. O que a gente faz, então, com isso? Minha proposta é que a gente tem que olhar para a história como se fosse uma narrativa. Como se fosse uma história de começo, meio e fim, e viveram felizes para sempre. Essa história, segundo a Bíblia conta, ela começa com a criação. Tudo bem, tudo bom, tudo muito legal. Mas chega um momento em que o ser humano cai, a gente perde aquele estado ideal, né? Jesus Cristo vem e um dia voltará para estabelecer, consumar o seu reino. Só que o que acontece entre a queda e a redenção? Entre a queda e a redenção, Deus escolhe um povo para começar a falar sobre o que Ele quer fazer nesse mundo. Quem é esse povo? É o povo de Israel. Começa por Abraão. Entre a queda e a redenção, o povo de Deus tem uma missão. Que missão é essa? Preparar o caminho para a vinda de Cristo. Preparar o caminho para a vinda de Cristo. Após a vinda de Cristo, o povo de Deus também tem uma missão. Que missão é essa? Também preparar o povo, preparar o mundo para a vinda de Cristo. Só que o que acontece entre a queda e a redenção? O povo de Israel, gente, não é nada. Um povo pequeno, pouca gente, não vale de nada. Qualquer ameaça pode colocá-lo à extinção. E se ele é posto em extinção, o que acontece? A mensagem da vinda do Messias é o quê? Comprometida. Então, quando Deus vê que o seu povo está sendo ameaçado pela espada, é Deus que responde o quê? Com a espada. Entre a reforma e a idade contemporânea, nós percebemos muitos conflitos armados na Alemanha, na Suécia, na Holanda. O que está acontecendo aqui? Há um movimento de restauração do cristianismo primitivo. Há um movimento de restauração da verdade. Se esse movimento é suprimido, o que é colocado sobre risco? A missão do povo de Deus. Nesse momento, quando o povo de Deus é ameaçado pela espada, Deus responde com a espada. Mas bem aqui, tem um vácuo aqui, entre a vinda de Jesus e a reforma. E a gente sabe que nesse vácuo aconteceu muita coisa ruim. O Tribunal da Santa Inquisição, a perseguição do Império Romano aos cristãos. O que aconteceu ali? É muito interessante que durante esse período, Tertuliano, um dos primeiros pais da igreja, ele fala o seguinte: o sangue dos mártires é o quê? Semente. A melhor publicidade do cristianismo é o martírio.
A melhor publicidade do cristianismo são aqueles que sofrem pela verdade do Evangelho. Ao ponto de próprio Tertuliano dizer que onde morre um, nascem 100. Em todo momento em que houve ameaça à missão ou à história de Deus, Deus reage de alguma forma. Quando ele é ameaçado com a espada, Deus responde com a espada. No entanto, em nosso tempo hoje, que ameaça nós sofremos? Qual a natureza da nossa ameaça? A natureza de nossa ameaça é intelectual e legal. Como nós deveríamos responder? Como nós deveríamos responder? Usando essas armas. Deveríamos responder com o intelecto e com o conhecimento, pela razão, pela voz e pelo testemunho. Preciso fazer um desabafo aqui com vocês. Toda vez que a gente tem semana de saúde na igreja, se fala sobre os 8 remédios de Deus, não é? Só que desses 8 remédios de Deus, a gente enfatiza só um, que é o quê? A alimentação. Ar puro é um dos remédios de Deus, não é? Não é? Aí a gente está numa cidade em que tem a pior qualidade do ar do Brasil. São Luís tem a pior qualidade do ar do Brasil. Por que a gente não fala de ar puro aqui? Porque está fora de nosso controle. Por que a gente não fala de água? Está fora de nosso controle também? Nossos rios estão poluídos, a praia está contaminada. Mas cadê os adventistas lá na porta da Secretaria de Meio Ambiente para cobrar os seus governantes daquilo que eles deveriam fazer? A gente não está, porque a nossa espiritualidadezinha, ela é só para mim, a minha fé com Deus não tem nada a ver com outras coisas, é só para mim. Isso não é política, gente. Isso é cidadania. Isso é cidadania. Nós sofremos ameaças intelectuais, legais, mas aqui na igreja a gente acha que a única ameaça que nós temos é o menino que está na faculdade e que não quer fazer a prova no sábado. Eu preciso de um advogado para conseguir um mandado de segurança para não fazer essa prova no sábado. Gente, isso já é direito adquirido. Há muitas outras coisas que nós temos que avançar, mas que nós não avançamos por incompetência nossa, por covardia nossa, e que nós temos que fazer. Nisso não é política, isso é cidadania cristã. Cidadania cristã. Mas vai chegar um tempo em que a ameaça que nós vamos sofrer não é unicamente legal, não vai ser unicamente intelectual, mas será ameaça física. Aqueles que se propõem a guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus hão de ser perseguidos e martirizados. Ellen White deixa uma promessa para nós, muito importante. Ela diz que se naquele tempo, se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma colheita para Deus. A sua fidelidade não seria testemunho para convencer outros da verdade, pois o coração daqueles ímpios, endurecido, rebateu as ondas da misericórdia até não mais voltarem. Se os justos fossem agora abandonados para caírem como presa de seus inimigos, seria um triunfo para o príncipe das trevas. Diz o salmista: no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo Deus me esconderá. Irmãos, nem na hora de maiores trevas de nossa história, Deus há de nos abandonar. Deus há de proteger aqueles que são fiéis a Ele. Deus há de proteger. Você não precisa sujar suas mãos de sangue. Lembre de Davi.
apesar de ter a promessa, apesar de ter o direito de tomar o trono para si, ele diz, quando tem a oportunidade de matar Saul, ele fala: eu não vou levantar a minha mão contra aquele que é ungido de Deus. Davi confia que a promessa será cumprida no momento em que Deus disser que ela vai ser cumprida. Para nós também, façamos a nossa parte. Exercite-se no amor ao próximo. Peça para que Deus coloque amor no seu coração. Não exija só do partido. Não exija só do outro. Você quer uma sociedade boa? Comece a obedecer à lei. Comece não caluniando o seu amigo. Refaça aquela amizade que você desfez por conta de política. Volte a falar com seu irmão. Restaure os laços. Como é que você vai para o céu se você não consegue falar com seu irmão que tem uma opinião diferente da sua? Irmãos, nosso dever aqui não é se estapear. Nosso dever não é criar um mundo melhor. Mas o nosso dever é ser cidadão, confiando na promessa de Cristo. Ele vai estabelecer novos céus e nova terra. Nosso papel aqui, enquanto cidadãos, vamos viver essa cidadania de Jerusalém aqui. Vivamos a cidadania de Jerusalém aqui. Vivendo o amor e promovendo. Tem misericórdia de nós, Senhor, que muitas vezes dividimos a nossa lealdade e damos o que é o teu a César. Nos ajuda, Senhor, a dar a César o que é de César, mas entregar o nosso coração a Ti. Nos ajuda, Senhor, a amar o nosso próximo, cumprindo assim a lei, não pelo medo da represália, mas porque o Senhor derramou sobre nós esse amor, porque o Senhor está fazendo de nós novas criaturas. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons cidadãos, mas também, Senhor, nos dá coragem a permanecer em oposição à injustiça quando ela se abater sobre nós. E nos dá, Senhor, acima de tudo, confiança e segurança em Ti, para que o Senhor seja o nosso pavilhão, para que o Senhor nos guarde no oculto de Seu tabernáculo. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.